é Alexandre Santos, sou advogado. Há 20 anos eu presto serviços de assessoria jurídica para empresas. Entretanto, o momento atual que vivemos tem mudado radicalmente as nossas relações pessoais. Tenho recebido inúmeras perguntas de como resolver alguns problemas do nosso dia a dia, como, por exemplo, pagamento de valores de aluguéis, ou até mesmo como continuar efetuando o pagamento de pensões alimentícias quando normalmente a nossa renda diminuiu com atividades de empresas parando ou sendo demitidos dos nossos empregos. Outras situações têm surgido. Aqueles contratos que eu já efetuei um pagamento antecipado, como por exemplo shows, festas de casamento, ou até mesmo viagens de turismo. É possível renegociar? É possível tratar este contrato de alguma maneira? Pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de vídeos explicando quais são os meios e os remédios jurídicos que melhor atendam às nossas necessidades para resolver esses problemas do momento da pandemia do Covid-19 da melhor maneira possível. Eu espero, sinceramente, poder contribuir um pouco para a solução de alguns problemas que você possa estar vivendo, seja você uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Muito obrigado. Olá, neste primeiro vídeo quero falar um pouquinho sobre os contratos de locação. Um dos temas que tem gerado muitas dúvidas, né? Diariamente me perguntam, Alexandre, como é que eu faço para continuar pagando as mensalidades do aluguel da casa onde eu moro com a minha família? Eu fui dispensado da minha empresa, a minha empresa suspendeu as atividades, não estou recebendo salário ou não estou recebendo a totalidade do meu salário, não consigo arcar com essas despesas. Ou senão o próprio locador me pergunta, né? Alexandre, a minha única fonte de renda são os aluguéis das casas que eu alugo e o locatário não está pagando, falou que não vai conseguir pagar. Qual a saída? O que é que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa que eu digo é que nós estamos vivendo um período de exceção muito difícil. Realmente nós vamos precisar compreender várias coisas, as nossas relações pessoais estão sendo alteradas, modificadas e mais do que nunca nós vamos precisar usar do bom senso para resolver os nossos conflitos. Mas então, juridicamente, existe alguma alternativa, existe algum meio, algum modo da gente resolver essa questão de um contrato de locação que não está sendo cumprido? Bom, não quero dar aqui nenhuma aula profunda, nenhuma aula de direito, mas apenas algumas informações para poder te auxiliar como resolver, como resolver os problemas de contratos de locação para que você negocie, sente com o locador, com o locatário e possa usar o bom senso e a negociação nesse momento. Um dos primeiros requisitos que nós temos no contrato de locação é que assim, ele faz legislação entre as partes, tanto pessoa física como pessoa jurídica. As dicas que eu darei aqui servirá tanto para os contratos de locação de pessoa física como para pessoa jurídica, pois elas têm os mesmos princípios. E esse contrato, ele faz lei entre as partes, eles precisam ser cumpridos independentemente de qualquer coisa. No contrato de locação, por exemplo, o locador ele se compromete a ceder a posse e o uso de um determinado imóvel, seja para residência ou seja para uma atividade comercial. O locatário, por sua vez, ele se compromete a pagar os valores mensais de aluguéis para o locador. Isso não pode ser alterado de uma hora para outra sem qualquer motivo. O contrato é lei entre as partes. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. Pois bem, existe alguma possibilidade, então, de rever o contrato de locação no momento em que nós estamos vivendo? Porque muitas coisas mudaram, as pessoas estão sem receita, estão sem trabalho, estão de quarentena presos em suas casas, né? Presos é um modo de dizer. Enfim, o que a legislação fala sobre isso? Bom, normalmente a legislação já dispunha sobre uma situação em que o contrato de locação, como outros contratos, eles podem sim ser revistos. É a determinada teoria da imprevisão. O que seria essa teoria da imprevisão?
seria um fato superveniente ao contrato, algo que aconteceu depois que o contrato foi assinado e que era algo imprevisível. Ninguém poderia imaginar que aconteceria algo que impossibilitaria o cumprimento do contrato. Esse fato superveniente, ele deve causar um desequilíbrio socioeconômico das partes, que impossibilitam o cumprimento de uma das partes ou de ambas as partes a realizar aquilo que eles se propuseram, se obrigaram a fazer nas cláusulas contratuais, né? E assim como consequência, esse fato superveniente, ele trouxe uma excessiva onerosidade para uma das partes, se tornou muito oneroso, ou seja, eu parei de trabalhar por um fato superveniente, por algo que não foi da minha vontade, por algo que era imprevisível. Eu estou sem renda e não tenho qualquer condições de pagar os valores dos aluguéis que estavam sendo cobrados de mim. Pois bem, qual é o remédio jurídico para isso? Bom, o Código Civil, o Código de Processo Civil nos dão, bem como a lei do inquilinato, a lei de locação, eles nos dão a oportunidade de entrar com uma ação que chama ação revisional, onde nós vamos alegar tudo isso que eu comentei com vocês para comprovar a impossibilidade de cumprir com o contrato e assim ele seja revisto para trazer o equilíbrio socioeconômico, o equilíbrio econômico entre as partes. Bom, hoje, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19. No dia 20 de março, o governo federal, através de um decreto, instaurou o estado de calamidade pública, que deve durar até dia 31 de dezembro de 2020. Alguns estados, como por exemplo o estado de São Paulo, o município de São Paulo, Rio de Janeiro também, decretaram o estado de quarentena, onde foram suspensas muitas atividades comerciais e as pessoas estão sendo obrigadas a ficarem em suas casas, com exceção daquelas atividades que são consideradas essenciais. Bom, então aqui nós temos sim um fato superveniente de um contrato. Isso trouxe ou está trazendo um desequilíbrio econômico e o contrato ficou totalmente oneroso para uma das partes, não é verdade? Pois bem, mas cada caso precisa ser analisado. Talvez essa pandemia não afetou todas as pessoas. Por isso, aqueles requisitos todos precisam ser analisados. Vejam bem, uma empresa que loca um determinado espaço para exercer as suas atividades comerciais precisa ver se essa pandemia, se essa situação de calamidade afetou o caixa da empresa, se ela não tem uma saúde financeira para efetuar os pagamentos dos seus compromissos. Além disso, existem algumas atividades que elas não foram suspensas. Por exemplo, aquelas atividades ou aquelas empresas que fornecem insumos e produtos médicos hospitalares. Essas atividades não só não paralisaram, como também aumentaram a sua produção. Muitas empresas também, como supermercados, no ramo da alimentação, também são consideradas atividades essenciais e não pararam as suas atividades. Por isso, muito difícil ficaria comprovar que o caixa dela estaria prejudicado a ponto de não cumprir com seus aluguéis. Então, nesse caso, a teoria da imprevisão em uma ação revisional não teria muito sucesso. E a pessoa física teria algum caso? Sim. Imaginem um servidor público, né? Aquele concursado que trabalha em algum órgão público. Até esse momento, os seus vencimentos não foram alterados. Por isso, a sua renda, a sua situação econômica também não foi alterada. Então, nada justificaria ela cessar ou interromper o pagamento dos aluguéis. Bom, então, nos demais casos, o que é que podemos fazer? Entrar com uma ação judicial? Bom, aí entra a recomendação e uma dica do Alexandre Advogado. Nesse momento, nenhuma ação judicial é bem-vinda.
A palavra é bom senso, como eu falei no início do vídeo. Negociação. As partes precisam sentar e conversar e encontrar agora uma melhor alternativa. Se necessitarem de uma terceira pessoa que não esteja vinculada diretamente ao contrato para ajudar nessa negociação, é até melhor, porque ela não vai se envolver emocionalmente. Mas várias alternativas nós temos: pagar um valor menor nesse período, dividir, não pagar este mês o aluguel e fazer a divisão, o parcelamento dele nos próximos meses. Isso tudo nesse momento vale a pena. Chama-se bom senso, chama-se negociação. Somente se isso não avançar, se isso não der certo, se as partes não quiserem se compor amigavelmente, então sim, existe uma ação de revisão de cláusulas contratuais, revisão do contrato de aluguel, que pode ser utilizada para que seja revisto o momento contratual e possam ser, através de um juiz, ser negociado ou ser revistas as cláusulas para que o pagamento possa ser reduzido, ou as cláusulas revistas de uma forma que o equilíbrio econômico das partes seja restabelecida. Bom, isso é o que nós temos na nossa legislação hoje. Porém, como eu disse, muitas transformações estão acontecendo e já está tramitando no Senado um projeto de lei de número 884 que ele prevê a suspensão por até 90 dias das execuções e as cobranças de aluguéis. Veja só, se esse projeto de lei for aprovado, sancionado, publicado, nenhuma ação judicial será necessária ser tomada nesse momento. Mas sim, já teria uma legislação que estaria suspendendo por 90 dias as cobranças e os pagamentos, as execuções dos aluguéis. Por isso a gente precisa estar atento. Bom, posso me aproveitar disso, então, para parar de pagar o aluguel? Não. Precisamos ter a boa-fé também. Lembre-se de uma coisa muito importante: o fato superveniente. Mas o meu locatário já vinha devendo aluguéis antes da pandemia. Já estava com aluguel atrasado de fevereiro, janeiro, dezembro. Ele vai poder alegar a pandemia do Covid-19, dizendo que alterou a sua situação econômica para deixar de pagar ou para rever o contrato? Não, não vai poder. Essa cobrança ela vai poder ser efetuada normalmente nos seus trâmites legais, porque o fato superveniente seriam para os aluguéis vencidos a partir do dia 20 de março. Aí sim essa teoria se encaixaria perfeitamente no que nós falamos neste vídeo, tá bom? Fica aqui essas dicas, gostaria que você deixasse os seus comentários, as suas perguntas, suas dúvidas mais específicas. Também acessasse o Telegram, onde eu vou disponibilizar alguns materiais escritos para complementar as informações. Nos próximos vídeos eu quero falar um pouquinho também sobre aqueles contratos que foram pré-pagos, como viagens de férias, viagens para turismo, shows, festas de casamento. Como que ficam esses contratos nesse momento de pandemia? Saiu alguma legislação sobre isso? Como é que eu posso rever o dinheiro de volta? Ou existe alguma outra alternativa? E aí o Código de Consumidor, como ele vai resolver esses problemas? Gostaria que você ficasse atento para os próximos vídeos, onde nós vamos dar alguma orientação e dicas para estas situações. Tá bom? Muito obrigado.